Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. A mídia nesta semana. Armando Nogueira detestava o lugar comum. A elegância e a poesia dos seus textos esportivos são a melhor prova. O que ele escrevia para o dia seguinte tornou-se literatura definitiva, graças ao jornal impresso, onde nada se deleta, tudo fica. Armando participou das mais importantes experiências jornalísticas da segunda metade do século passado. No Diário Carioca, no Jornal do Brasil e até mesmo numa reforma da Tribuna da Imprensa que não chegou a se materializar. Nas tocantes homenagens prestadas ontem e hoje na mídia brasileira, pouco se falou da atividade de Armando Nogueira como pauteiro do Jornal do Brasil, no início dos anos 60. Parecia galã de cinema, pilotava ultraleves, era tenista, gourmet exigente, tocador de gaita, mas durante alguns anos era o primeiro a chegar à redação. O jornal saía da sua alma e da sua Olivetti, horas depois. Ninguém lembrou que a presença de Armando Nogueira na chefia da Central Globo de Jornalismo significou uma transfusão vital dos rigorosos paradigmas do jornalismo impresso para o mundo da imagem em movimento. Professor nato, mas não teorizador, líder sem bravatas, este acriano de Chapuri foi o mais autêntico representante do jornalismo carioca dos anos dourados. Este jornalismo está fazendo falta. Na galeria de mitos e símbolos românticos criados pelo cinema americano está o advogado bronco, mas capaz de convencer o corpo de jurados que o réu prestes a ser linchado é absolutamente inocente. Alguns clássicos de Hollywood relatam emocionantes julgamentos. Para o grande público, o Tribunal do Júri encarna a administração da justiça. É o grande espetáculo forense. O trabalho de formiguinha da promotoria ou da defesa, a preparação do processo e a elaboração da sentença de um juiz qualificado não tem a dramaticidade de um julgamento diante do júri. O cinema criou o mito e a mídia adora explorá-lo. Mesmo sem a presença de gravadores e câmeras durante as sessões, os bastidores deste show são empolgantes. Na semana passada, de segunda a sexta, o Brasil parou para acompanhar, discutir e julgar o julgamento de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, acusados de matar a filha e enteada Isabela, de 5 anos. Os acusados foram condenados e o caso talvez volte a ser julgado. Mas, além do horror do episódio em si e da repulsa ao circo montado pela mídia popular, o caso Nardoni iniciou um salutar debate sobre a instituição do júri popular. A Folha de São Paulo ofereceu uma excelente contribuição, convocando ainda durante o julgamento 2 magistrados para expor as virtudes e defeitos do júri popular. Este não é o nosso maior problema na esfera do judiciário. Há outros muito mais prementes. Mas numa sociedade que se deixa fascinar com tanta facilidade pelo melodrama, um debate conceitual sobre o Tribunal do Júri ajuda a pensar. E quando a cidadania pensa, produzem-se grandes, enormes mudanças. O julgamento do casal Nardoni, acusado de matar a menina Isabela, de apenas 5 anos, atraiu a atenção do país. A comoção causada pelo fato do pai e da madrasta serem os únicos suspeitos da morte da menina mobilizou a população. A mídia aproveitou o interesse pelo assunto e explorou ao máximo o episódio desde a morte há 2 anos. Nas reportagens dos jornais e das revistas, a emoção foi usada em doses generosas. A opinião pública já tinha o veredito muito antes do julgamento. Na minha opinião, não é um julgamento. É um linchamento. Não estou dizendo com isso se o casal é culpado, se ela é culpada, ou ele é culpado, ou os 2 juntos são culpados. Mas o que está se fazendo nesse processo é um linchamento. O júri já entrou dentro do tribunal, na minha opinião, não tenho dúvidas disso,
daquilo que irá fazer, ou seja, condenar. Esse julgamento, sem dúvida alguma, é a crônica de uma condenação anunciada. Aquele casal saiu da penitenciária, levado pelos caburões, foi para o tribunal, quando termina o dia, levam de volta à penitenciária, mas eles sabendo que no final de tudo, eles serão condenados. A emoção também tomou conta do Tribunal de Justiça de São Paulo. Do lado de fora do Fórum de Santana, o público brigou para acompanhar os trabalhos da acusação e da defesa. Do lado de dentro, mais emoção durante os depoimentos. Enquanto isso, a perícia usava toda a tecnologia à disposição para provar a autoria do crime. O debate em torno do julgamento do casal Nardoni levou especialistas a discutirem a validade do tribunal do júri em casos como este. Quando a pessoa tenta matar ou mata alguém conscientemente, a Constituição Federal é que determina que esse ser humano seja julgado pelo Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri, como nós sabemos, é o povo. O juiz escolhe, inicialmente, 240 nomes do princípio do ano. Coloca numa urna. Mês a mês ele retira 25, e desses 25, na hora do julgamento, 7 jurados sentam. Sendo que a defesa pode vetar 3 e a acusação 3 também. E aí, então, se faz o julgamento pelo Tribunal do Júri, que tem o direito, agora simplificado, com as modificações que ocorreram, de dizer se a pessoa é culpada ou inocente. A expectativa em relação ao júri foi tão dimensionada que a defesa tentou usá-la a seu favor e pediu para que o julgamento fosse televisionado. Mas a ideia foi logo descartada. Mesmo assim, o circo tomou conta do local do julgamento. Olhar num caso como esse requer muita responsabilidade do profissional, porque o jornalista não está ali para pré-julgar o que ocorreu. E o que a gente viu na maioria da grande imprensa foi uma cobertura já parcial, pré-julgando, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque apesar de todos a investigação apontar para a responsabilidade dos pais no crime, não é o papel da imprensa fazer esse pré-julgamento, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Os jovens jornalistas hoje é preciso que eles se preparem, é preciso que eles estudem, é preciso que eles analisem todos os fatos para que eles não possam ser envolvidos na comoção social. Nós vimos no caso da Isabela, quando a população começou a gritar por justiça, quando a população soltou fogos depois do anúncio da sentença, o jornalista ele tem que ser frio. Ele não pode entrar junto com a população, ele tem que retratar. E neste momento, para citar um exemplo, quando o advogado de defesa foi agredido pelos populares na porta do fórum, alguns jornalistas acharam que aquilo era uma atitude favorável, não, completamente desfavorável. O advogado está ali para defender as partes, não interessa seja acusado ou seja a defesa. O importante é que o jornalista nessa hora ele tenha equilíbrio para ver o que é certo e o que é errado. A luta entre razão e emoção é, para nós jornalistas, permanente. Eu diria que em certos momentos é muito até difícil você separar essas condições, porque as emoções mexem com você. Se você está num local de um crime, se você vê as provas, se você vê fotografias, se você vê o levantamento pericial, se você, por exemplo, contempla, como eu contemplei, o corpo de Isabela, isso mexe com você. Quer você queira, quer você não queira, isso escapa de seu domínio. Quando Isabela morreu, eu tenho uma netinha que à época tinha 5 anos. Eu não conseguia separar a minha neta de Isabela. Evidentemente que isso mexe muito com você. E aconteceu isso, eu tenho certeza, com muitas pessoas que viam na Isabela o filho, a neta, a sobrinha, uma parente, um ente querido. Então essa vinculação é quase que umbilical. Mas profissionalmente temos que nos esforçar ao máximo para separar uma coisa da outra. Para não escorregar para o sensacionalismo, eu acho, é tomar certos cuidados e sempre ter uma preocupação em contextualizar aquilo. Eu lembro que naquela ocasião, né, da morte dela, em 2008, a gente fez uma reportagem levantando quantas crianças eram assassinadas no Brasil, a maioria dentro de casa. Então, eu lembro que foi uma reportagem de bastante repercussão. A gente dava um número que era uma criança assassinada a cada 10 horas no Brasil.
Ou seja, por mais que a história da Isabela nos comova, infelizmente não é a única história, em todas as classes sociais. Depois de 5 dias de espera, o júri chegou ao veredito que todos esperavam. A condenação foi comemorada pelo público. Mas a decisão pode não ser definitiva. Um novo julgamento pode estar a caminho. Para debater a influência da cobertura da mídia em julgamentos de grande repercussão, como o de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, convidamos o Dr. Antônio Siqueira, presidente da Associação de Magistrados do Rio de Janeiro, e o Dr. Moinhos Pinheiro, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio. Em São Paulo, teremos a participação de Luiz Fernando Vidal, presidente da Associação de Juízes para a Democracia. Eu quero explicar que nós não estamos fazendo o julgamento, não estamos batendo o martelo para julgar um sistema. Queremos apenas levar uma questão que ficou muito pertinente e, sobretudo, aproximá-la do objetivo desse programa, que é avaliar o desempenho da imprensa. Qual é o sistema que é mais invulnerável às pressões da mídia popular? É isso que nós vamos tentar esclarecer, sem que necessariamente estejamos decidindo, julgando qual é o sistema melhor, porque isso caberia num programa chamado O Observatório do Direito ou alguma coisa parecida. Vamos começar aqui com o doutor Antônio César Rocha de Siqueira, desembargador, presidente da Associação de Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, entrou para a magistratura em 1988, atualmente é desembargador da 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro. Doutor Antônio César Siqueira, qual é a sua avaliação sobre esse caso? E, aliás, se eu me permitir, só queria fazer uma remissão histórica que é muito curiosa, porque vai até contra essa coisa da mídia, a influência da mídia. É um caso que ocorreu no início do século passado, famoso caso do Euclides da Cunha, foi morto por um tenente de Lermán de Assis, foi morto porque foi lá para matar o de Lermán. 2 anos depois, muito rapidamente, o caso foi levado a júri, o matador, eu não chamaria de assassino, foi absolvido, porque era legítima defesa, e Euclides da Cunha era uma figura popularíssima em termos, porque o livro dele vendeu muito bem, mas não era um best-seller nos padrões de hoje. Mas prova de que é possível também levar a júri popular em situações até questão de honorabilidade, o homem traído que tem todo o direito de puxar o revólver contra o rival, em suma. Naquela época, conseguiu-se fazer um julgamento, através do tribunal de júri, bastante isento e sem grandes influências da comoção popular. Agora, a sua opinião. Bom, boa noite, Dines, boa noite, Pinheiro, meu querido amigo, boa noite, Luiz Fernando, que está lá em São Paulo. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui representando os magistrados do Estado do Rio de Janeiro nesse tema muito atual. Na verdade, há uma relação entre imprensa e poder judiciário que precisa ser mais aprofundada. A gente precisa estudar mais como um poder judiciário lida com a imprensa e vice-versa. Nesse caso específico do casal Nardoni, o que se viu foi uma exploração midiática de um fato de extrema gravidade e que levanta esse questionamento de como a opinião pública pode ser manipulada pela mídia no sentido de criar nela uma expectativa de um determinado resultado de julgamento. Mais do que influenciar esse julgamento especificamente, depois a gente pode tecer algumas considerações um pouco mais específicas desse julgamento, é preciso que a mídia entenda que se essa pressão não é suficiente ou determinante do resultado do julgamento correto, ela pode ser legitimadora de um julgamento incorreto.
Quer dizer, ele talvez seja mais perigosa no sentido negativo, de criar na opinião pública uma expectativa de um julgamento equivocado a ser procedido pelo Poder Judiciário. E para isso, sim, a gente tem alguns exemplos na história em que talvez o Tribunal do Júri seja, de certa forma, mais influenciável do que um magistrado que é treinado para lidar com esse tipo de pressão. Mais manipulável. Mais manipulável. Luiz Fernando Camargo de Barros Vidal, presidente da Associação de Juízes para a Democracia. Também preside a Comissão de Infância e Juventude do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e é juiz de direito da Terceira Vara de Fazenda Pública de São Paulo. Doutor Luiz Fernando, o senhor participou dessa iniciativa, aliás, muito inteligente, jornalisticamente corretíssima, salutar, que a Folha fez, de chamar 2 magistrados, dar o mesmo espaço, tanto na primeira página quanto na página interna. Foi extremamente positivo isso, cívico, eu diria, e o senhor foi um dos que participou desse confronto. Eu queria que o senhor expressasse aqui algumas das ideias, e, de novo, insistindo, nós não estamos julgando nenhum sistema, não temos competência para isso, queremos apenas ajudar o telespectador a pensar sobre o ângulo da imprensa. Boa noite, Diniz. Boa noite a todos. Eu acho que é muito importante a gente tentar aprofundar um pouco a reflexão e ir um pouco além daquilo que na aparência a gente consegue perceber com uma certa facilidade e tentar desconstruir algumas ideias que nós temos pré-concebidas, de um lado a respeito da maior suscetibilidade do júri, o que não me parece ser uma verdade, parece que o juiz profissional, o juiz chamado togado, também está sujeito a essas pressões, ele apenas sabe lidar de uma maneira um pouco diferente no plano da linguagem, da justificação das suas decisões, para não parecer que se foi tão influenciado assim pela mídia, e de um outro lado também da gente procurar tratar a opinião pública de uma forma um pouco mais respeitosa, no sentido de que nem sempre a opinião pública é algo inerte, amorfo e absolutamente manipulado ou manipulável por um meio de imprensa ou por uma mídia dominada por uma lógica comercial. A gente tem que entender que há um processo aí e que da mesma forma que a mídia influencia, ela também é influenciada, ela pauta e é pautada porque ela está adaptada perfeitamente a essas estruturas da opinião pública, a estrutura mental da sociedade de um modo geral. Então eu acho que se a gente ficar um pouco nessa discussão de como não influenciar, a gente pode não perceber aquilo que realmente está por trás de tudo e é bastante importante para a gente tentar caminhar um pouco, que é o que todo mundo evidentemente deseja. José Moinhos Pinheiro Filho é também desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ex-procurador-geral da Justiça aqui do Estado do Rio, atuou como promotor nos casos Daniela Pérez e Guilherme de Pádua, da chacina da Candelária e chacina do Vigário Geral. É professor da Escola de Magistratura aqui do Rio. Doutor Pinheiro, qual é a sua avaliação inicial? Estamos começando aqui o julgamento. Bom, boa noite, Diniz. Eu quero já fazer um registro aqui, homenageá-lo pela... Ontem o recebimento, mas a comenda das comunicações entregue pelo presidente da República, e no momento, uma coincidência que eu sei que todo mundo da imprensa e todo mundo brasileiro está sentido pelo passamento de Armando Nogueira. Obrigado por retornar a esse programa e hoje eu estou aqui ao lado de 2 colegas de trabalho, um amigo particular, Antônio César Siqueira, nos formamos juntos, e de um outro magistrado. Estou aqui com 2 líderes classistas, né, um em São Paulo e um no Rio de Janeiro. E quero, desde já, colocar uma posição. Ainda bem que a imprensa cobriu, claro, posso fazer uma crítica ou outra, da forma como cobriu este caso em termos genéricos. Evidentemente, se eu for me basear em questões como colocava o professor Roberto Lira, que chegou a ser ministro da Educação, um dos maiores juristas e um dos autores do nosso Código Penal,
Ele questionava a opinião pública ou publicada, mas isso é um outro enfoque. O que eu digo, a importância da cobertura da imprensa, porque o Brasil inteiro ficou sabendo que num bairro classe média de São Paulo, um pai é acusado de matar uma filha. E se não fosse a imprensa, talvez este fato, assim como outros semelhantes, estivessem escondidos, não fosse conhecimento popular. Então, quando surge esse fato e tem a repercussão, a sociedade questiona. Não questiona a sua do júri, não, mas questiona a própria justiça, questiona os próprios valores sociais. Vamos fazer uma rápida pausa e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta. Hoje o Observatório da Imprensa debate a influência da mídia sobre os jurados em julgamentos que tiveram grande repercussão na imprensa. Julgamentos que causam um grande furor na imprensa não são um privilégio nosso. Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, os casos se sucedem, como mostram os nossos correspondentes. O caso judicial que mais mobilizou a mídia e a opinião pública na França na última década é também o mais vergonhoso para o país. 18 pessoas foram acusadas de violentar crianças, depois foram presas, taxadas de monstros, depois de ter cada detalhe de suas vidas devassados durante anos pela imprensa, por investigadores, assistentes sociais e pelos vizinhos. O caso Dutroux, como é conhecido na França, foi uma farsa. As 18 pessoas eram inocentes. Uma delas morreu na prisão depois de uma overdose de medicamentos. Algumas crianças haviam mentido. Tudo isso aconteceu entre 2001 e 2005. Quando o erro ficou evidente, de uma hora para outra, os mesmos jornais, televisões e rádios que divulgaram informações precipitadas e contribuíram junto à opinião pública para transformar as 18 pessoas em monstros, as transformaram em heróis. Todos foram penalizados e muito criticados, do juiz que investigou o caso aos psicólogos que garantiram que as crianças não mentiam, menos quem teve definitivamente uma influência no caso, a imprensa. Só depois ficaram evidentes os inúmeros erros dos jornais e as falsas revelações. Mas por que a imprensa, ao contrário dos outros, foi quem se saiu melhor neste caso? Alguns argumentam que a imprensa, na realidade, apenas reagiu à enorme pressão da opinião pública. Mas para outros, este caso virou um exemplo de como o jornalismo pode derrapar. Num caso que envolve abuso sexual de crianças de 4 anos de idade e provoca tanta comoção social, é o coquetel perfeito para causar o pior dos estragos para o jornalismo de bom senso, o erro. Imprensa frenética em julgamentos criminais não é novidade, muito menos nos Estados Unidos. E nem precisa envolver celebridades, mesmo de quinta categoria, como O.J. Simpson. Crime em família é sangue na veia da mídia. Em 1892, quando Elizabeth Borden foi acusada de assassinar o pai e a madrasta em casa, no estado de Massachusetts, os jornais deram uma cobertura alucinante. Mais de um século depois, existem dezenas de sites na internet dedicados ao caso. Julgamento do século nos Estados Unidos é um clichê. O.J. Simpson foi outro julgamento do século XX. Neste começo do século XXI, em 2005, o julgamento por abuso infantil de Michael Jackson na Califórnia foi o maior espetáculo da Terra. 2.200 jornalistas tiveram credenciais para integrar o circo. Esta trupe, seguramente, não conhecia a observação da escritora Edna Ferber de que, com o circo no caso do bebê Lindbergh, dava vontade de renunciar à raça humana. Temos que explicar aqui o caso do bebê Lindbergh, do Charles Lindbergh Jr., não é? Em 1932, o grande aviador americano que cruzou o Atlântico pela primeira vez, e o filho dele, de poucos meses, foi sequestrado de casa e 2 meses depois apareceu morto. Foi acusado um carpinteiro que morava por lá e ele foi levado à cadeira elétrica e, aparentemente, o caso não está encerrado, porque há muitas dúvidas ainda se realmente o acusado tenha cometido o crime, não é? Quer dizer, é uma situação que nunca vai se esclarecer e, por causa disso, doutor Antônio César, desembargador Antônio César Siqueira, eu queria que o senhor
contasse algum caso assim em que o júri errou por condenar. O júri errar, para a justiça não é uma coisa tão assim difícil, porque na verdade o juiz também erra, tanto é que tem o recurso para o tribunal em ambas as hipóteses, e o tribunal pode reformar a decisão. Mas o que é importante é que os jurados têm uma liberdade de julgamento que o juiz não tem. Quer dizer, o controle da qualidade do julgamento do corpo de jurados é feito apenas no sentido formal do julgamento, mas não da qualidade do julgamento. Se a prova do processo ela é duvidosa e o Conselho de Sentença resolve condenar ou absolver alguém, o tribunal, em tese, ele não pode interferir nisso, a não ser que seja um julgamento de absoluta contrariedade das provas, mas num segundo julgamento, da mesma maneira, o tribunal não pode mais intervir. Mas, de qualquer maneira, eu já tive a oportunidade porque a absolvição talvez seja um mal menor, mas eu já tive casos de condenação de um traficante por um homicídio em que não havia nenhuma prova de participação dele naquele homicídio. Na verdade, ele foi condenado pela ficha penal dele, pelos antecedentes e pelo mal que ele fazia àquela coletividade com a qual ele tinha uma relação de opressão. Então, isso me preocupa muito. Me preocupa também esse pré-julgamento que a imprensa faz e mobiliza toda uma atuação do judiciário que pode interferir gravemente na vida das pessoas. Esse julgamento da França não é muito diferente daquele caso da escola do interior de São Paulo. Que não foi levada a julgamento. Não, mas porque a justiça recusou. Mas a imprensa ali, naquele momento, ela definiu que os donos das escolas... Ela preparava para isso. Quer dizer, isso, se o juiz não toma um cuidado, enfim, se as pessoas envolvidas na apuração daquilo não são mais cuidadosas, na verdade, ou se são um pouco mais receosas da repercussão que isso pode causar, na verdade, eles poderiam ter, pelo menos, sofrido um processo mais longo e o sofrimento deles seria muito maior. Então, são esses cuidados que a gente deve tomar. Eu não sou contra a atuação da imprensa, muito pelo contrário, eu acho que a imprensa é um instrumento ideal de manutenção da democracia. O que eu acho é que há de haver um equilíbrio na atuação, tanto da imprensa quanto do próprio Poder Judiciário. O Poder Judiciário também não pode ser a estrela de um julgamento. Ele está fazendo o papel dele ali, ele não pode fazer daquilo, como foi feito nos Estados Unidos, um espetáculo para 2.200 jornalistas para ser televisado o mundo inteiro. Aquilo não é uma partida de final de futebol. Né? Doutor Luiz Fernando Camargo de Barros Vidal, tem aqui uma pergunta de um telespectador do Rio de Janeiro, passou a pergunta por telefone, Geraldo Roquete. Ele pergunta uma coisa interessante, qual a base legal que o juiz teve para pronunciar a sentença por alto-falante? Isso no caso do Nardoni. Por que isso aconteceu? Foi pressão da mídia que estava do lado de fora e que precisava ser municiada de emoção? O senhor tem alguma explicação para isso? Eu acho que, fundamentalmente, o que deve ter movido o juiz não é um dispositivo da lei, porque ele tem aí, não existe uma lei dizendo como isto deve ser feito, mas deve ter movido o juiz uma vontade de responder a esse anseio da sociedade, de ter a resposta, de ter informação a respeito do julgamento. Agora, na medida em que o juiz se dispõe a fazer isso, não este do caso concreto, mas qualquer outro, isso traz a gente a reflexão do seguinte: que tipo de mensagem, então, nós profissionais do direito entregamos ou passamos ou damos à sociedade nesse momento? Ela é uma mensagem que deve pura e simplesmente responder aos anseios de uma opinião pública, ou ela é uma mensagem que deve comunicar algum valor, que deve ter algum caráter pedagógico, que deve propor alguma reflexão maior à opinião pública, né? E é isso que me parece que a gente deve refletir, como nós, de outro lado, nós profissionais do direito, podemos auxiliar a imprensa nessa sua tarefa de informação, como que nós podemos influenciar a formação da opinião pública com a positivação de valores do Estado de Direito.
Tem aqui uma pergunta que veio pela internet de Christian Corne, de São José dos Campos, de São Paulo. Ele pergunta se a menina vítima daquela violência não fosse da classe média e sim da periferia, este fato teria se tornado tão relevante para a imprensa? Pode ser que sim, é subjetivo afirmar este ou aquele caso. Veja bem, hoje a sociedade brasileira conhece, ou passou a conhecer, um grande profissional do Ministério Público Paulista, Dr. Sembranelli. Tive a oportunidade de estar com ele por 3 vezes aqui no Rio de Janeiro, antes do julgamento. Mas esse é o julgamento de número 1078 que ele realizou. Mas posso afirmar que a sociedade brasileira não o conhecia. Por que agora o conhece? Porque a mídia, os meios de comunicação, o caso, aí é uma outra avaliação, resolveram dar a repercussão. Fazer dele uma celebridade. E ele se tornou, ele, o advogado, dizer, todos as personagens. Agora, aqui no Rio, nós tivemos 2 casos que foram citados aqui, que eu tive participação como promotor, a chacina de Vigário Geral, as 21 vítimas, talvez ninguém se lembre dos nomes. Eram todos da periferia. Não eram nem do bairro de Vigário Geral, era do Parque Proletário de Vigário Geral. E assim como os 8 vitimados na Candelária. E, no entanto, teve a mesma repercussão. Então, eu acho um pouco difícil dizer que o fato da vítima ser da periferia ou de um grande centro urbano, de uma classe social mais abastada ou não, é que o caso terá repercussão. Não me parece que é isso, não. Quer dizer, só para entender, Acho que o fato é que dá repercussão, é que provoca na mídia. E eu concordo com o colega Vidal quando ele chama da importância do lado pedagógico. É claro, não me cabe aqui criticar a imprensa, dizer se ela cobriu bem ou não. Eu posso ter meu valor. Como magistrado, eu tenho que cumprir o meu papel. Como ex-promotor, eu cumpri o meu papel. Agora, não há dúvida que, num caso como esse, com a repercussão que teve, é pedagógico para todos nós. Não só para os profissionais de direito, para os profissionais de comunicação, mas para a sociedade como um todo. Desembargador Antônio César de Siqueira, como é que o senhor vê isso? Não, eu vejo a atuação da imprensa inevitável. Não necessariamente só da imprensa, mas esse conjunto, a imprensa e a procuradoria, a promotoria, em suma, esse conjunto, imprensa, justiça e o... Eu acho que isso é inevitável, é uma questão que levanta a paixão popular e a imprensa também tem um dever de atender a essa vontade que o público tem de conhecer os meandros do caso. O que a gente estava discutindo anteriormente, não isso, quer dizer, o fato do juiz ter feito o anúncio da sentença pelo microfone, isso pouco importa, porque, na verdade, ele tem a obrigação de publicizar o ato dele, porque é um ato público, então ele tem que dar a publicidade da melhor maneira possível. O que é relevante, e aí volta a puxar o assunto para onde a gente estava conversando, é de que forma essa relação imprensa-judiciário se dá. Será que as pessoas sabem exatamente como elas estão agindo, qual é a consequência desse ato? Será que a imprensa sabe exatamente qual é a consequência de uma determinada cobertura ou de uma forma de fazer essa cobertura? Será que o judiciário ele sabe também como ele deve passar as informações para o repórter que está cobrindo o caso para evitar que haja uma informação truncada e que chegue à população uma informação não verdadeira ou não totalmente verdadeira ou então até truncada mesmo? Eu acho que esse é o ponto, quer dizer, deve haver um entrosamento para que a situação corra naturalmente. Eu quero só chamar a atenção aqui, a juíza Denise Frossari escreveu hoje um artigo no jornal e uma parte do comentário dela me parece muito relevante para o que a gente está discutindo. É uma defesa candente do Sim, júri. mas uma parte eu tenho que concordar com ela, quer dizer, nesse caso do julgamento Nardoni, a gente tem que reconhecer que a mídia começou a dar a divulgação permanente do caso a partir do início do julgamento. A partir desse momento, a influência que ela pode exercer sobre os jurados é nenhuma,
Porque, na verdade, os jurados, a partir do momento do começo do julgamento, eles ficam incomunicáveis. Então, é diferente da atuação da imprensa, por exemplo, e não se comentou, talvez, eu não me lembro desse comentário na época, do caso do julgamento do Dock Street, no segundo julgamento, em que claramente a imprensa, antes, 15, 20, 30 dias antes do julgamento, ela começou uma campanha de opinião pública contra a tese de defesa que era uma, como é que se chamava? Legítima defesa da honra. Parece que foi o último julgamento em que essa tese foi adotada. Então, é um pouco diferente, porque aí, nesse sentido, eu acho que pode haver uma influência em cima dos jurados. Quer dizer, uma campanha massiva, com tempo suficiente para convencer o jurado de que aquela tese que vai ser apresentada pela defesa, ela não é moralmente aceitável pela sociedade. Se você passar isso para lá, você, na verdade, está agindo dentro do subconsciente das pessoas que vão atuar no julgamento. Está na hora de fazermos mais um intervalo e voltamos já. Voltamos com o último bloco do Observatório da Imprensa. Hoje convidamos três juízes, dois desembargadores para debater o circo da mídia em casos jurídicos de grande apelo popular. Tem aqui uma coisa, desembargador Antônio César de Siqueira, que é, de novo, tentando refletir, não é? Quer dizer, antigamente aqui no Brasil a imprensa cobria ao contrário dos Estados Unidos, a imprensa entrava no recinto do tribunal com câmeras e com fotografias e com gravadores e assim por diante, né? Hoje isso já foi policiado, hoje estamos mais próximos dos Estados Unidos. Não poderia haver, digamos, outras medidas que alterassem os procedimentos para que não houvesse, digamos, essa pressão, essa mobilização, ou chegamos ao limite? Essa questão da divulgação pela televisão, por exemplo, dos julgamentos, ela vem sendo tratada até no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, pelo que eu li numa entrevista à Folha de São Paulo, o ministro Peluso, que vai assumir a presidência do Supremo, ele está questionando a própria transmissão das sessões do Supremo, porque ele acha que talvez isso não seja produtivo. Então, isso é uma questão discutida Fizemos até um programa sobre esse assunto. Pois é. Então, mas com relação ao júri, a proteção maior é com relação aos jurados, para evitar que os jurados possam ficar marcados pela sua atuação. Afinal de contas, eles estão ali, eles não são profissionais, eles devem ter a preservação da sua intimidade com relação à própria reação que possa ter na opinião pública a decisão que venha a ser tomada. Então, por isso é que, na grande maioria dos julgamentos, não é permitido isso. Às vezes, a própria defesa, como garantia do processo legal e tal, alega que o julgamento deve ser transmitido. Mas hoje há um consenso nos tribunais de que esses julgamentos não devem ser transmitidos. Algumas partes, em alguns julgamentos do passado, eram transmitidas, uma parte do debate, uma parte só do relatório, mas evitando sempre a filmagem dos juízes, dos jurados, né? Doutor Luiz Fernando Camargo de Barros Vidal, como é que o senhor vê isso, digamos, algumas medidas que sejam capazes de segurar um pouco, né, de controlar um pouco, sem embargar a participação da imprensa no tribunal de júri? Olha, Diniz, nós, os profissionais do direito, nós somos donos de uma informação, nós somos veículos de uma informação, nós somos fonte de uma informação. Então, eu creio que a gente deva trabalhar essa posição da gente face à imprensa de uma maneira ética que permita, ao mesmo tempo, a transparência necessária ao processo que é público, com o resguardo da nossa velocidade de trabalho, com o resguardo do nosso nível de reflexão, que são diferentes a velocidade e o nível de reflexão daqueles da imprensa. Agora, a gente não pode jamais pensar qualquer tipo de medida que implique no cerceamento do trabalho da imprensa, mas sim em medidas
medidas que permitam uma regulação e que indiquem um caminho aonde os espaços de cada qual são respeitados e se permite à opinião pública, inclusive, perceber estas diferenças. Proibir jamais, porque não há como se sustentar uma posição de proibição, não há como se cumprir uma proibição e muitas vezes a proibição acaba gerando mais combustível, mais lenha na fogueira do espetáculo público. Doutor José Moinhos Pinheiro Filho, tem aqui uma questão levantada de São Luís do Maranhão, veio por telefone pelo Júlio César Melo. É uma questão interessante. Ele questiona se não houve, digamos, um apressamento do caso Nardoni, porque foi realmente foi célere, né? Quer dizer, a tramitação foi bastante rápida, né? Considerando aí as dificuldades, justamente para mostrar, pegar esse caso como exemplar, para mostrar que a justiça está ativa e não está engavetando nada. Se me permite, Dines, eu gostaria só rapidamente aproveitar um gancho com a resposta anterior, porque tem a ver. E eu concordo na visão que o meu amigo Antônio Siqueira colocou, lembrando que no júri, por exemplo, há uma preservação de evitar, não um trabalho da imprensa, mas de certas divulgações de imagens para preservar o jurado e também os acusados. E que lembrou que, quando inicia o julgamento do júri, até pela atuação do juiz, das próprias partes, não é à toa que o júri tem toda uma formalidade, não é à toa que as partes usam becas, o juiz uma toga, o jurado tem que fazer um juramento, é que ele começa a se afastar do mundo exterior. Então, a interferência de qualquer meio de comunicação, quando se inicia o julgamento, é zerada. Assim como também, o Vidal ele lembrou uma coisa, não se pode ser a imprensa. Agora, é importante também não se passar uma ideia que a sociedade está sendo impedida de saber o que está acontecendo no julgamento. Temos que ter marcos regulatórios. Agora, diretamente a pergunta feita de São Luís, vinda de São Luís, eu diria o seguinte, normalmente, nos julgamentos pelo júri, os julgamentos, os processos são preparados até com uma certa celeridade. O julgamento popular é que é adiado, e aí com todo o respeito, mas pelas defesas que procuram protelar justamente para tentar impedir uma certa influência, achando sempre que os meios de comunicação estão pressionando. O fato de ter sido julgado por 2 anos é que a defesa não conseguiu protelar. Mas o processo já estava pronto há mais de 6 meses. E nos grandes casos que podíamos citar aqui, o procedimento, a fase de testemunhas, a produção de provas, se deu num momento que se requer com celeridade. Mas o julgamento, em razão das estratégias, tanto de acusação como de defesa, é que costuma ser retardado 3, 4, 5 anos, como aconteceu até com o jornalista Pimenta, que custou a ir a julgamento. Tá? Mas o processo já estava pronto. E não foi preso, embora já condenado. Agora, o processo já está pronto há muito tempo. A justiça, quer dizer, o Poder Judiciário cumpriu a sua parte. Agora, o momento do julgamento é por questões de estratégia, é que muitas vezes é protelado. Eu diria que nesse caso foi exemplar, foi bom, porque o Judiciário conseguiu impedir que, enfim, a defesa ou a própria acusação, eu sei que não era interesse da acusação, retardasse o julgamento. Desembargador Antônio César de Siqueira, a montagem desse, não vou usar uma expressão pejorativa, mas a montagem desse grande espetáculo da administração da justiça, que é um julgamento de júri popular, não é mais trabalhosa, mais demorada do que entregar o caso a um juiz qualificado ou a um colegiado de juízes, não é? A coisa não funcionaria mais rapidamente? A tendência é que um julgamento feito por um juiz preparado e treinado para isso seja mais rápida e mais célere. Mas isso até o desembargador Pinheiro estava esclarecendo. Quer dizer, na verdade, a preparação do processo que é feita e conduzida por um juiz, ela é feita normalmente de forma célere. Quando chega no julgamento, quer dizer, por que o júri tem uma fama tão grande de demorar tanto tempo? Até pouco tempo, até
a reforma que foi feita na lei, você não podia julgamento sem a presença do réu. Você não podia fazer o julgamento sem a presença do réu. E às vezes o réu, você não conseguia trazer o réu. E aquele processo réu solto, o processo ficava demorando anos para ser julgado, 10 anos, 12 anos, que às vezes você não achava mais nem o réu tinha mudado, enfim. Hoje em dia, não, como o julgamento pode ser feito sem a presença do réu, em casos em que ele não é encontrado, esses processos do júri começam a andar, começam a ter um fluxo mais parecido com o fluxo normal da justiça comum. Então, eu acho que essa questão ela tende a se dissolver com o tempo, porque a própria mudança processual me parece que vai criar um ritmo melhor. Agora, digamos, a instituição da Defensoria Pública, isso foi um avanço, inclusive em casos que vão a tribunal de júri? Não há dúvida nenhuma. É claro que o júri sempre foi marcado, e os grandes julgamentos, por advogados de renome, que ficaram famosos até por emprestar o seu talento aos julgamentos populares. Mas, como nós temos uma sociedade muito carente, notadamente em parcelas que ainda não estão totalmente incluídas e que eventualmente praticam crimes, há um índice de criminalidade muito alto, essas pessoas não têm como contratar grandes advogados renomados. Então, a instituição da defensoria é fundamental, ela é que assegura até uma democracia, porque os defensores são concursados, altamente qualificados e prontos para defender. E aqueles que estão no júri, que atuam no júri, é porque gostam e defendem muitas vezes aquele mais carente que mal tem condições de lhe fornecer elementos para uma boa defesa. E os defensores se esforçam e conseguem realmente se superar para fazer boas defesas e conseguir excelentes resultados. Doutor Luiz Fernando Camargo de Barros Vidal, a associação que o senhor preside, a Associação de Juízes para a Democracia, em que ela se diferencia das outras associações? As outras não são para a democracia também, já que estamos numa democracia? Não. Na verdade, a gente não quer, evidentemente, a exclusividade da virtude democrática, não é isso. Mas a gente procura ter uma atuação que é absolutamente distanciada das questões estritamente corporativas, que são legítimas e são exercidas pelas associações de classe. Nos mantemos distantes dessas questões e procuramos uma reflexão do exercício do poder de dizer o direito, do exercício do poder judicante a partir das premissas do Estado de Direito, a partir da percepção do nosso trabalho como um serviço público. Me parece que essa seja a grande diferença e que nos permite muitas vezes avançar em algumas discussões que os interesses e os limites corporativos não permitem às associações de classe fazê-lo. Desembargador Antônio César de Siqueira, tem aí essa questão de comparar, não é, o sistema americano do nosso sistema, não é? Isso é muito interessante, porque nós estamos aqui presos até por um princípio constitucional. De novo, a nossa Constituição é muito casuísta, né? E tira, digamos, das outras instâncias, às vezes, o poder de decisão. Nos Estados Unidos, não. Quem decide que vai ao grande júri é o juiz. Né? Como é que funciona o sistema americano, que é tão mostrado no cinema e na televisão, mas tão pouco conhecido? Eu não sou um grande especialista nessa área. Aqui no Brasil, quem decide se o processo vai a júri ou não é um juiz. Quer dizer, o exame dos requisitos do processo ir a julgamento pelo tribunal do júri é examinado por um juiz. O meu colega Pinheiro tem mais tempo de estudo disso e ele pode informar melhor ao nosso telespectador. Eu só queria dizer que a Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro, ela se pauta totalmente pela democracia. E as questões de acesso à justiça, de democratização do poder judiciário, de atendimento à população
e apoio até a atuação da Defensoria Pública, do Ministério Público, a gente acompanha muito de perto. Então, quer dizer, a gente consegue unir essa atividade não corporativa também dentro das nossas atuações, dentro da nossa atuação comum. Desembargador Pinheiro Filho. Dá uma... Bom, é muito importante também nós lembrarmos que o julgamento popular, no caso do Brasil, ele só está hoje para crimes dolosos contra a vida. Por isso que se dá à sociedade, através de 7 pessoas, esse poder de julgar o semelhante que tira a vida de outro semelhante. Homicídio, o infanticídio, o aborto, que no Brasil ainda é crime, e até aquele que instiga ao suicídio. Mas o júri já julgou, quando foi introduzido no Brasil pela legislação pátria no Império, crimes de opinião e crimes de economia popular. Então a sociedade, ela julga nesses casos. No Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, há uma triagem judicial, ou seja, um juiz de direito, diante das provas produzidas, que vem a partir da investigação policial, passando pelo Ministério Público, oferecimento de uma denúncia, que o juiz vai fazer um exame e saber se há indícios mínimos para não submeter qualquer pessoa a julgamento por um ouvir dizer. Há que ter provas idôneas e minimamente indiciadas para submeter. Aí sim, o processo é preparado e um júri é que vai julgar. Diferentemente dos Estados Unidos, que primeiro, cada estado tem uma ordenação. Há estados que é um juiz que faz essa triagem. Em outros estados, há um mini-júri que verifica se a causa deve ir ao grande júri. Mas é diferente lá, primeiro, que os jurados devem decidir, na maioria dos estados, por unanimidade. Aqui ainda é por maioria de votos. Lá, e eu sou favorável a essa parte, os jurados discutem a causa. Aqui eles são obrigados a ficar incomunicável e guardar para si a sua motivação. Não podem discutir a causa com os seus colegas de júri. Então, o nosso sistema é mais formal, mas já estamos nos aproximando de uma realidade americana, porque agora, com uma mudança recente, que Antônio Siqueira lembrou, em 2008, agora, no terceiro quesito básico, o juiz que preside o júri, que quem preside o julgamento é um juiz de direito, ele indaga dos jurados se o réu deve ser absolvido ou não. Até 2008, as teses de defesa, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal, estado de necessidade, que se desdobravam em vários quesitos e que muitas vezes levavam a uma confusão e a uma dúvida do jurado, agora não pode mais ser feito. Então estamos próximos do sistema americano que vai dizer, a sociedade quer condenar ou quer absolver? Quero agradecer a participação dos desembargadores Moinhos Pinheiro e Antônio Siqueira e do juiz Luiz Fernando Vidal de São Paulo. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela televisão, pela internet, pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.